Glória a Deus, aleluia, graça e paz a todos. Tivemos aí uns minutos de atraso, mas estamos aqui para fazer essa live hoje, essa reunião, aleluia, buscando a presença do Espírito Santo, provocando nessa quarta-feira a especulação, o aperfeiçoamento dos santos através das Escrituras Sagradas. Queremos trabalhar em cima desses temas essa noite, porque Deus Pai nos deu a adoção, a filiação, a paternidade vem por Deus Pai. Jesus Cristo nos permitiu esse acesso, porque Ele é o Filho, nosso Salvador. Mas o poder que dá dons aos homens é o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, triuno, todos agindo num propósito, com seus atributos, cada um na sua função. E nessa noite nós queremos oferecer essa quarta-feira para aperfeiçoar a Igreja de Jesus Cristo, esclarecer algumas coisas certas acerca dos dons, acerca da manifestação do Espírito Santo hoje. Se você tem interesse nessa noite, se você quer buscar mais de Deus, quer conhecer mais as coisas de Deus, te organize aí, organize a sua casa, convide sua família, seus filhos para estarem agora aqui, buscando a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com umas duas canções, já estaremos entrando na palavra, depois vamos louvar, vamos buscar Deus, vamos orar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por poder estar aqui. Oh glória, quase que essa live não iria sair, Senhor, mas o Senhor nos deu condição e graça de estarmos aqui com alegria, com entusiasmo para realizar mais um culto de adoração a Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, me usa nessa noite, a boca é minha, mas a palavra é Tua, é eu que vou falar hoje, Senhor, mas quem dá autoridade é o Teu Espírito, Pai. Eu preciso, Espírito Santo, de Ti, porque às vezes a nossa mente falha, às vezes as nossas palavras às vezes não são tão adequadas, tão corretas, e às vezes há várias interpretações, mas o Teu Espírito Santo é uma promessa que Ele nos lembraria todas as coisas, que Ele lembraria, que Ele ensinaria, que Ele consolaria, Senhor. Eu sei, meu Pai, que a evidência de ter o Espírito Santo não são as emoções. Eu sei que chorar, se emocionar, não é evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas eu me alegro, Senhor, eu me alegro de saber que a minha alma se regozija, e alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E aqui estamos, Senhor. Eu quero você que está aqui nessa live presencial, dê uma força, João, para Jesus, porque você tem uma oportunidade singular. Você que está em casa, dê uma força, João, para Jesus, porque você tem aí os teus ouvidos, você está com os teus olhos são, você pode ver, você pode ouvir, você tem uma mente que poderá julgar e analisar se a palavra é ou não de Deus. Agradeça a Deus, porque você conseguiu vencer mais um dia nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu vou cantar umas canções aqui, umas duas canções que essa geração nova, quem sabe, não conheceu, mas foram canções que sempre nortearam vigílias, dias de luta, de perseguição, porque eu faço parte de uma igreja perseguida no Brasil, e nos dias difíceis de lutas, eram essas canções que consolavam a igreja, porque o Espírito Santo descia, amém? Glória a Deus, aleluia. Uma delas muito conhecida é essa, vou mexer aí, essa é no fundo do baú. Glória a Deus, é bem conhecida ela.
cante. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que tanto me amou, sem nenhuma explicação. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Espírito, Espírito. Aplaude a Jesus, glória a Deus. O Espírito Santo vem, vem Espírito Santo e me enche de novo. Glória a Deus. Provavelmente os da antiga aí devem ter sentido um arrepio aí, né? Porque essa canção aí de fato marcou décadas, marcou gerações. Aleluia. Glória a Deus. Vou cantar outra aqui também. Eu não estou fazendo uma apresentação, só estou interagindo com você para que você se envolva na presença de Deus. Eu não vim aqui apresentar música para vocês, eu vim aqui cultuar Jesus Cristo com vocês. Aleluia. Por isso, cultue ao Senhor aí na tua casa agora. Receba a presença de Deus aí agora.
Aleluia, 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 aleluia. Olha só, você que é espiritual, se você em casa, sozinho, num quarto fechado, você e Deus, é possível que você, quando se renda, Ele vem e se manifesta. Imagina você aí na frente de uma live aí, com pessoas aqui cheias do Espírito Santo nos bastidores, você ouvindo e vendo Deus falar. Imagina o que Deus pode fazer hoje na tua casa, na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, chame Ele, Espírito. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, controlar todo o meu ser. Peça isso nessa noite. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vou aumentar um tom um pouquinho aqui para mim. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito,
viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Não quero deixar você ir. Te quero pra sempre aqui, te busco com todo o meu coração. De novo. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo o meu coração. Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. Quantos querem eternidade? Peçam. Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo o meu coração. Declare: não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo o meu coração. E uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. Declare isto. E uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Dia e noite eu te adoraria, dia e noite
eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Dia e noite eu te amaria, dia e noite, dia e noite eu te adoraria, dia e noite. Há uma presença de Deus, há uma presença de Deus neste lugar. Aleluia, Pai. Eu não quero te usar, Senhor, eu quero ser usado por Ti nessa noite, como uma ferramenta, Pai. Eu só estou aqui, Deus, porque o Senhor falou que usa vasos de barro. O Senhor usa os vasos de barro, e é por isso que nós estamos aqui como vasos de barro, Senhor, para ser usado nas Tuas mãos, Senhor. Aleluia. Por isso, Senhor, prepara o coração de cada pessoa que vai ouvir uma mensagem nessa noite. Eu sei que muitos cristãos conhecem muito bem o que eu irei falar hoje, Senhor, mas renova neles, Pai, essa fé, Pai, essa vontade, Pai, de Te buscar mais e mais, de buscar mais e mais a Tua presença, Pai. Glória a Deus. Vamos passar para ali agora. Pegar esse mesmo aqui para. Glória a Deus. Consegue um pano aí para mim, por favor, para dar uma. Aleluia. Amados, o livro de Judas, né, lá no final, que é só na verdade, é só uma página, né, praticamente. Fala um versículo muito forte. Todas as pessoas que creem na busca do Espírito Santo, creem no orar em línguas, né, gostam muito desse texto. E é o versículo 20, né? Porque é um capítulo só, não tem mais que um capítulo. Então, diz assim, aleluia. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo, né? Aqui fala sobre edificando a nossa fé, orando no Espírito Santo. E em Coríntios, né? Diz que podemos orar com o Espírito e orar com a mente. Podemos cantar com o Espírito e podemos cantar com a mente, né? Fala isso lá em 1 Coríntios lá 14, tentando achar aqui o versículo aqui da referência, não achei, mas está lá. Então o que acontece? Orar no Espírito, orar com o Espírito, né? Eu vejo assim que há uma divergência de opiniões sobre orar em línguas. Tem pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, né? Enfim, mas a experiência
que nós temos, é essa que eu posso compartilhar. Orar no Espírito. Alguns querem interpretar ali como orar no Espírito é estar orando em línguas, ok. Mas orar no Espírito, para alguns também, pode ser a evidência que a pessoa entrou num lugar de comunhão com o Espírito Santo, que ela está orando, é ela que está orando. Tipo, a boca é minha, eu estou falando, mas o Espírito Santo é que está por detrás, por diante, é Ele que está conduzindo toda essa oração. E outra coisa, a relevância de você ter uma experiência espiritual e depois você estudar a Bíblia. Alguns estudam a Bíblia primeiro e depois tentam buscar experiências espirituais. Pode funcionar bem para alguns, para outros não. Na minha experiência, primeiro aconteceu coisas comigo na prática. Por muitos anos, quando eu ainda era menino, ainda nem tinha um PR, uma função, uma ordenação de pastor. Mas desde o momento que eu me lancei em buscar Deus, desde o momento que eu comecei a servir a minha igreja, buscando os dons, como a Bíblia diz, procurai os melhores dons, né? Procurai buscar os dons. E uma experiência que eu tive várias vezes com Deus, não foi uma nem outra, é o seguinte: vim pessoas pedir para orar por imposição de mãos, e a pessoa às vezes ser estranha, a gente não saber quem é a pessoa, não saber a história da pessoa, e quando coloquei as mãos, muitas vezes, como os cristãos, né, evangélicos, eles têm uma prática muito natural de fazer oração espontânea. O que é a oração espontânea? Não é decorada, é uma expressão da alma, do espírito, do coração, daquilo que gera dentro, lança para fora. Então nós, né, cristãos evangélicos, nós temos o costume de fazer essa oração, que eu posso chamar aqui de oração espontânea. Ora por mim, tá, vamos orar. E nessa oração que não é decorada, várias vezes eu coloquei a mão na cabeça de pessoas, e quando a minha oração começou a sair, eu falava particularidades que era da vida daquela pessoa. O Espírito estava sobre mim, me direcionando e me dizendo, para mim orar, eu não precisava perguntar para ele e ele falar para mim, ó, fala assim, fala assim. Não, no momento que eu me lancei para ser um vaso, o Espírito Santo se apoderou de mim e eu comecei a fazer orações distintas. Isto aconteceu não em um fato isolado. Certa feita fui convidado para fazer uma campanha, no tempo das campanhas de 3 dias ainda, lá em Porto Alegre, na Zona Sul. E no final, o pastor disse, ora por todas as pessoas em posição de mãos. E havia ali mais ou menos 200 pessoas. Eu fiquei por horas orando. E naquele dia foi algo sobrenatural, porque cada pessoa que eu colocava a mão para orar, era uma oração diferente que saía. Experiências pessoais. Então, eu creio que o orar com o Espírito é o orar em línguas. O orar em línguas que é a edificação pessoal. Mas esse orar no Espírito, por vezes os mais antigos traziam essa conotação que orar no Espírito era a pessoa ficar quieta, com a boca fechada, e ali sim ela estava orando só com a mente, e ela traduzia que orar só com a mente era orar no Espírito. Então não é orar no Espírito só orar com a mente ela pode ter pensamentos, como ela pode ter revelações de Deus também. Então o que eu entendo, eu quero compartilhar com você, respeitando até onde você tem fé, onde você acredita, que essa oração, orar no Espírito, pode, eu tive essa experiência, ser manifesta através disso, de uma revelação no direcionamento das palavras que estão saindo da sua boca. O orar em línguas faz parte de uma manifestação que o apóstolo Paulo escreveu e falou muito bem ali na carta aos Coríntios,
quando ele fala sobre os dons do Espírito, o orar em línguas, é para edificação pessoal. Quando há intérprete, diz a Bíblia, que quando alguém interpreta é para edificação da igreja. Mas quando a pessoa ora em língua estranha, ela está edificando a si mesma. É fato que há um debate que às vezes, Paulo falou isso em muitas igrejas que não são adeptas a esse orar em línguas, não são adeptas às vezes a muito barulho, estrondo, às vezes elas dizem assim, que torna ineficaz todo mundo orar em línguas, se ninguém está entendendo, porque a pessoa não vai saber o que está falando, o outro, é claro. Agora, o que eu quero passar para você essa noite é o seguinte: nós como igreja evangélica, missionária, nós cremos nos dons do Espírito Santo, nós cremos em orar em línguas, mas não é só por isso que você vai agora pensar que nós somos fanáticos, que todo mundo tem que orar em línguas, como se fosse uma bagunça, não. Mas também nós entendemos que aonde há o Espírito do Senhor há liberdade, e que em alguns momentos sim, se faz necessário algum momento da igreja, algum momento do que Deus está falando, se faz necessário que as pessoas tenham liberdade de orar em línguas nos cultos públicos, sim. Às vezes se faz necessário, tudo com ordem e com decência. A questão não é se pode ou não pode orar em línguas em público. A questão é ter ordem. A questão é ter o Espírito Santo conduzindo as pessoas. E quando o Espírito Santo conduz, há obediência. E quando há obediência, há uma liderança. E quando há uma liderança, há um desenvolvimento da fé. Agora, para tudo na vida do ser humano, tudo que é novo, tudo que a pessoa não domina, muitas vezes ela acaba se abstendo e repudiando, porque ela se sente insegura, porque ela não conhece a fundo aquela determinada situação e assunto. É um exemplo, eu tive uma experiência que a vida inteira eu dizia: eu detesto inglês, eu detesto inglês, eu detesto inglês, eu detesto inglês. Eu vivia a minha vida inteira falando que eu detestava inglês, a falar a língua do inglês, detestava. Mas sabe por que eu falava que eu detestava? Porque eu desconhecia a língua. O meu detestar é porque ela era ameaçadora para mim, porque eu não conseguia falar inglês, porque eu não entendia, porque era algo estranho. Então, não era detestar a língua, na verdade, o meu falar detestar expressava a minha distância, a minha inexperiência, o meu desconforto de não poder caminhar naquela língua nativa, que eu estou falando que é o inglês. Então, às vezes, nós vemos as pessoas criticar os dons, umas respaldam, outras desmistificam. Por quê? Porque cada um quer passar a sua experiência pessoal. E às vezes na sua experiência pessoal, muita gente acaba definindo doutrinas, e dizendo que aquela é a doutrina. Mas, o que eu quero expressar para você, é que antes de nós julgar, se deve falar ou não, em determinadas línguas, em que lugar ou não, nós temos que respeitar a multiforme sabedoria de Deus. Trancou toda a minha anotação aqui, agora vai ter que ser pelo Espírito. Trancou aqui, vê se me ajuda aqui, pastor. Trancou aqui, não consigo passar aqui as referências aqui. Aleluia. Aqui é o vivo e a cores, sem corte, irmãos. Glória a Deus. Então, em Coríntios, diz que há variedade de ministérios. Quer ver? Vamos ler. Capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons,
mas o Espírito é o mesmo. Obrigado. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios. Aqui, você que é líder na sua igreja, que está aí de folga hoje, está assistindo aí a minha palavra, vendo se tem alguma heresia aí, né? Você que está ouvindo aí, você que é líder, você que é pastor, você que tem autoridade sobre algum ministério que Deus confiou nas tuas mãos. Existe variedade de ministérios. E o que acontece? Mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. A coisa mais importante, mais relevante numa igreja cristã, isto não pode faltar. A estrutura principal, essa é irrevogável, esta não pode ser questionada. A estrutura principal de qualquer igreja e denominação é: Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja. Jesus Cristo é o centro dessa igreja. O Senhor Jesus Cristo dessa igreja é o Salvador dessa igreja, é o único, o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Isto é irrevogável. Mas dentro das igrejas de Jesus Cristo, seja a Assembleia de Deus quadrangular, presbiteriana, metodista, missionária, liberais, comunidade, seja qual for o nome da sigla, da igreja que se chama por Igreja de Jesus Cristo, o centro é o Senhor. Agora, essas igrejas que eu citei, cada uma tem o seu respectivo ministério, habilidade, capacidade de envolver pessoas e comunidade a chegar à cruz. Ali está o foco. O foco não é dar louvor para dons. O foco não é da evidência para a operação de maravilhas. O foco não é ver qual que sabe mais, qual que sabe menos. O foco principal, o tema principal da pregação do Evangelho é apontar para a cruz sempre, que é Jesus Cristo. Então, meu irmão, eu como pastor missionário, que já fui à África, já fui à Índia, e vários países, não vou falar aqui, senão vai dizer que eu quero me aparecer, mas eu que fui desafiado a pregar não só para brasileiro. Tem gente que é perito para pregar para brasileiro. Mas às vezes dentro da nossa cultura cristã evangélica no Brasil, nós temos muitos dogmas, sim temos. Alguns são bons, outros não tanto. Mas eu não estou aqui para pregar uma mensagem para a minha igreja, ou simplesmente para a sua igreja. Eu estou aqui para pregar uma mensagem universal. E a mensagem universal é que eu espero que essa mensagem sirva para mim, sirva para você e sirva para as pessoas que estão lá em outros países agora nos assistindo. E a universalidade da palavra é o seguinte: existem vários dons, e não tem na Bíblia que uma denominação ela é obrigada a ter todos os dons para ser séria, verdadeira, boa, honesta. O tema é esse. Às vezes, se eu tenho um dom aqui, e uma igreja, uma denominação vizinha não desenvolve aquele dom, ela pode estar desenvolvendo outro tipo de dom. E ela tem o seu papel nessa cidade, e eu tenho o meu papel nessa cidade. Mas o problema é quando eu me torno o dono da verdade, digo assim: não, aqui na nossa igreja a gente faz assim, aquela igreja lá faz assado, porque aquela lá não tem dom, não tem unção, não tem isso. Não é por esse caminho aí que eu quero levar você e despertar você ao entendimento. O que eu quero dizer assim, nós temos que respeitar, porque é Deus que capacita o homem. Nós temos que respeitar aqueles que, nós temos que ter tolerância para com os fracos na fé. Então eu acho que eu fui bem claro aqui, há diversidade de ministérios. Eu sou pentecostal ou neopentecostal, sim. Eu falo em língua, sim. Eu creio em revelação, sim. Mas eu nunca disse nem vou dizer que quem não fala em línguas vai para o inferno. Eu nunca vou dizer que quem não fala em línguas é porque não tem o Espírito Santo. Isto é o fanatismo. Porque o falar em línguas é um dom.
É óbvio que às vezes uma pessoa que está numa igreja que é fogo puro, se ela não fala em línguas, às vezes ela se sente constrangida, às vezes ela se sente uma pressão daqueles que estão na volta. Fala, irmão, fala, eu quero ver tu falando em língua. Claro que todo mundo quer incentivar as pessoas todas a orar em línguas. Paulo disse: eu oro mais do que todos vocês. Mas eu quero aqui deixar bem claro como visão da nossa igreja: você não ora em língua, não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Você não fala em línguas, então você não pode desenvolver um ministério na casa de Deus. Não é verdade isso. Você pode, aqui você pode, desde que você respeite aqueles que falam em língua. O respeito tem que ser uma via de mão dupla, para lá e para cá. Então, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Então assim, tem gente que tem uma unção, uma graça de dom de cura. A pessoa ora, para ela orar por enfermo é a coisa mais simples, porque ela se move naquela oração. Daqui um pouco eu não tenho esse dom, esse Deus não confiou a mim esse ministério, de orar por todos os doentes e todos os enfermos. E aí o que acontece? No momento que uma pessoa, às vezes não tem o dom, ela não pode se achar no direito de julgar que aqueles lá que fazem operação de maravilha fazem por Beelzebu. Quanta gente que não se move em dom de cura, gosta de dizer que é os demônios que operam cura nas outras igrejas, que o diabo está lá. O que motivou essas pessoas a orar por cura divina? Quem é a inspiração delas? É o presidente da igreja delas? Não, a inspiração de igrejas que creem em cura divina é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se determinada pessoa entende, que nem eu digo aqui na igreja, quantos querem ser agentes de milagre? Queima dentro de você isso, busca esse dom, clame, não quer dizer que Deus vai te dar, mas busca, faz a tua parte, se coloca como voluntário. Quantas vezes as pessoas levantam a mão: Senhor, me usa, Senhor. De repente você é um crente, tá? Que daqui um pouco não tem experiência nessa área de cura divina. Você, quem sabe, é um crente, crê em Jesus Cristo, tá bom, mas você às vezes não crê que hoje, nesse momento, pode haver cura divina. Às vezes tem pessoas que buscam, e às vezes elas não conseguem alcançar essa graça. Mas esse dia eu estava conversando com um rapaz, 2 vezes aconteceu isso com ele. Ele não era aquele crente correto, aquele crente todo alinhado, certinho, aplicado à Bíblia, à oração, ao jejum. Não, ele tinha uma vida, um crente meia, sabe, aquela vida meia tortinha. E ele falou para mim: pastor, eu sei que eu sou um caco, eu sou falho em muitas coisas, mas eu já descobri uma coisa, que eu tenho um dom. Eu fui ao hospital e havia uma pessoa desenganada da minha família no hospital, estava lá na UTI para morrer. E eu cheguei lá, e quando eu vi aquela pessoa, me encheu de compaixão. E eu, nos meus pecados, na minha fraqueza, eu fiz uma oração com Deus e falei palavras no ouvido daquela pessoa que estava em coma. E essa pessoa saiu do coma. Pastor, outra vez eu me enchi de compaixão por uma menina que estava também com uma doença terminal, e era uma criança, e aquele mesmo sentimento me tocou, e eu disse: Senhor, não leva essa criança, ajuda. Clamei, pedi oração da igreja, Deus tirou aquela criança da morte. Tá, e daí? Mas não foi o pastor Moisés, não foi o oficial, não foi o melhor obreiro, o melhor diácono, não. Foi um que disse que é um caquinho. Ele falou, não eu estou julgando o cara. Ele disse, ele é um caco. Mas ele tem uma facilidade e uma habilidade para se mover nos dons. Diga-se de passagem, eu não estou aqui dizendo, dom não salva ninguém, tá? Só o dom do amor, esse aí tem que ter. Mas os restos dons de profecia, maravilhas, isso aí tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós temos um povo, uma nação, que precisa ser alcançada, que precisa de socorro. Aqui está fácil, a gente ora, se a pessoa ficar curada, amém. Se não ficar curada, manda para a Unimed, manda para o hospital, manda para a UPA, manda para a UBAN, tudo bem. Mas lá na Índia, meus irmãos, que nós estávamos orando por crianças queimando de febre, mais de 50 graus, sei lá, de febre, porque nem termômetro tinha lá para saber, mas as crianças quase desmaiando dentro do culto. E daí você vai dizer assim, eu vou orar, mas se não der certo, manda para o hospital. Não tem hospital, lá tudo é pago.
Lugares como a África, que as pessoas não têm acesso, ou elas têm fé para sobreviver, ou elas morrem. Uma coisa é ser missionário em volta de convênio. Até eu tenho cartão aí. Como é que é o nome do cartão aí, pastor? Esse cartão barato e abençoado aí. Fala rápido. O cartão de todos. Eu sou pastor, creio em milagre, mas eu tenho o cartão de todos. Eu oro, se a minha fé alcançar, glória a Deus. Se a minha fé não alcançar, eu vou lá. Deus levantou a medicina, a sabedoria é dom de Deus, a ciência é dom de Deus. Tudo é Deus operando em nós. Mas o que eu quero pedir para você que fazia isso, não faça mais. Se você não se move no dom de línguas, respeita quem se move. Estão ganhando almas lá, estão edificando a fé do povo, deixa eles lá. Se você não se move no dom de cura, glória a Deus. Agora o contrário, você que ora em línguas, você que tem dom de cura, não fica achando que você é o santão, o melhor, o fogo puro, e que as outras igrejas que não se movem nesses dons não prestam. Não faz isso, não esquece. Nosso alvo é apontar para a cruz, porque quando Jesus levar nós para aquele lugar que Ele prometeu, lá não haverá dor, nem ranger de dentes, e não haverá doença, não haverá dor. Mas aqui na terra, Deus deu dons aos homens. Aí você vai perguntar, pastor, isso é culto do Espírito Santo? Claro, Deus Pai nos deu a filiação, por meio do seu Filho Jesus Cristo, que Ele entregou o seu sangue, mas quem dá dons e poder aos homens não é Jesus, é o Espírito Santo. Ah, mas quer dizer que são três deuses? Não, triuno, com atributos diferentes. Jesus foi muito claro, eu vim aqui fazer o meu papel, vim em carne para cumprir o meu propósito, mas eu preciso ir, diz lá em João, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Se eu não for, ele não pode vir. Então hoje o Espírito Santo está na terra, habitando nos homens. Ele trabalha através dos homens. O Espírito Santo, ele é o ser, é um Deus, porque ele faz parte de Deus Pai, ele faz parte de Deus Filho. O Espírito Santo como Deus, ele está há mais de 2000 anos fora do seu habitat natural. Por quê? Porque quando Jesus sobe, ele vem para a terra, para ficar aqui fazendo serão, e essa hora extra dele está durando 2000 e poucos anos. Por isso ele tem ciúmes, por isso ele intercede, por isso ele geme, por isso ele convence. Porque ele quer que nós todos voltamos ao plano A de Deus, ao plano perfeito de Deus. Então, quanto aos dons, a Bíblia diz que a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. A fé é um dom também. E outros pelo mesmo Espírito os dons de curar, e outros a operação de maravilhas, e a outros a profecia. Ou você aí, líder maior, que não acredita no dom de profecia. Eu não sei como é que você consegue separar da Bíblia, se no mesmo texto fala que o Espírito Santo dá dons, e diz que dá dom de cura. Aí a cura você gosta, mas no mesmo texto que diz que o mesmo Espírito que a uns dá dom de cura, no mesmo Espírito diz que dá dons de profecia. E como que você prega que a profecia é só a Bíblia, que acabou? Quem é que te deu autoridade? Quem é que mandou você marcar a data, ensinar as pessoas a desacreditar das profecias? Olha aqui outro texto que diz que a respeito dos dons. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não consigo rolar aqui. O sangue de Jesus tem poder. Tecnologia está me derrubando aqui, não é o diabo, irmãos, é a tecnologia. Não consigo. Eu tive que emprestar meu celular para acontecer a live, lá estava toda a minha anotação, daí eu não consigo liberar ali, tranca ali comigo. Então o que acontece? O dom
o dom da profecia. Quer ver? Diz que Deus deu os dons aos homens. Em Efésios diz que Ele distribuiu os dons aos homens. Mas até qual homem? Até qual último homem? Como as pessoas podem falar que agora Deus não pode usar homens para profetizar? Por favor, não faça mais isso. Romanos 12, versículo 6. Romanos 12, 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Olha aqui, ó. Segundo a graça que nos é dada, há diferentes dons. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Oh, meu irmão. Oh, igrejas que pregam muito a fé aí no Brasil. Se você tem o dom de profecia, vai ser conforme a medida da sua fé. Se a sua fé, que é um dom também, não te respalda para profetizar, cala a boca, fica quieto e se move no dom que Deus te deu. Mas não faz mais isto, de chegar em rede pública e dizer, não tem mais profecia, isso é adivinhação. Não pode. Se há pessoas que na medida da fé podem crer, deixa elas crer, meu irmão. Aí, debaixo dos comentários que esses dias eu vi pessoas falar que toda pessoa que libera a profecia é adivinhação. Eu vi os comentários e vi os adeptos dizendo assim: parabéns, meu mentor, minha mentora, porque eu, antes de conhecer a verdade, fui enganado por profetadas que me deixaram confusas, agora eu não caio mais nessa. Peraí. Maturidade. Tem pessoas que profetizam em nome de Deus e se cumpre. E tem pessoas que profetizam na carne. O problema é que às vezes tem pessoas que recebem uma profecia na carne, que não se cumpre. Aí no momento que ela foi enganada por um falso profeta, ou por uma falsa profecia, desligou aqui, peraí. Uma falsa profecia, aí a pessoa diz assim, não, essa profecia não existe. Deixa eu te falar, eu sou pastor há 22 anos, eu tinha 5 anos de idade, Deus usou uma criança de 3 anos, para profetizar na minha vida. A minha mãe guardou essa profecia, eu não entendi nada, porque eu estava brincando, e depois daquele dia, a minha mãe não me proibiu de ser criança. Depois daquele dia, eu não deixei de viver uma vida normal e natural como uma criança, como um adolescente, até me tornar um jovem, e até que se cumprisse a tal da profecia. Já profetizaram coisas de Deus para mim que se cumpriram, e já teve vários falsos também, que profetizaram coisas na minha vida que não se cumpriram, que na hora eu já vi que não era de Deus. Eu não parei o meu ministério, eu não parei a minha vida por causa de profecia, eu não descredibilizei um dom que está na Bíblia por causa dos falsos que vêm para nos enganar. Eu segui a minha vida, meu irmão. Se é de Deus vai se cumprir, se não é de Deus vai cair por terra. Deixa eu te falar, mas e esses que profetizam na carne, pastor? Se eles conhecessem bem a palavra, eles sabem que toda pessoa que profetizar em nome de Deus, e Deus não mandou, se ela não se arrepender, vai sobrar bem caro para ela. Deus vai pegar os falsos profetas.
Tu não precisa te preocupar. O dia e a hora dos falsos profetas, os mentirosos, enganadores, vai chegar. Não te preocupa. Mas o que eu quero te trazer aqui não é dizer assim, ó, eu sou o melhor, o profetão. Não, eu quero dizer para ti, para de anular as sagradas escrituras por causa das tuas experiências frustradas. Tem gente, eu orei para um familiar meu e morreu igual e não foi curado. Eu não acredito mais em cura divina. A mesma pessoa que viu vários milagres acontecer, no momento que a unção e o dom não serviu mais para ela, o trauma na fé dela, a frustração dela foi tamanho que agora ela não acredita mais em cura divina. E não adianta, a mente cauterizou. Vocês acham, você que está me ouvindo aí, você acha que é certo isso? Acredito quando funciona para mim, acredito quando é bom só para mim. Você não é obrigado hoje a acreditar, mas eu queria te ajudar a dizer, respeita, para você não entrar em outro juízo. Respeita. Deixa Deus usar cada um conforme a medida da sua fé. Antigamente aqui, falava que a igreja brasileira, que tambor era só em casa de religião, né? Que podia tocar tambor, uns tabus que já foram quebrados. Eu cheguei lá na Índia lá, chegou uma certa altura, não tinha mais como tocar lá, né? Tava tendo uma experiência transcultural. Lá, eu vi um tambor lá parado lá, saí tocando tambor. Então aí que está o detalhe. O negócio é você às vezes ficar ali limitado em conceitos conforme a tua medida. Se você tem um ministério e Deus mandou você caminhar nesse ministério, ok, fica aí. Outra coisa sobre os dons espirituais. Às vezes a minha denominação, ela pode estar vivendo uma estação, e a outra denominação vivendo uma outra estação. E às vezes aquela estação que a outra denominação está passando, foi uma estação que eu também já passei lá atrás como igreja aqui. Mas às vezes tem pessoas que andam nas igrejas, e elas vão às igrejas e ficam comparando, e acham que aquela igreja ela não tem isso, que aquela tem aquilo. Mas não, às vezes é estação e ciclo. Irmão, teve um tempo aqui que nós não podíamos ter-se em pé aqui na igreja. A presença de Deus era tamanha, quem não caía pelo poder de Deus se atirava, se expressava. Mas houve muitos cultos que era só choro e arrependimento. Para alguns fanáticos a igreja ficou fria e perdeu o Espírito Santo. Não, são estações. São tempo, há tempo para todas as coisas. Há tempo para rir, há tempo para chorar. Há tempo para orar em línguas, há tempo para orar com a mente. Há tempo para cantar em línguas, há tempo para cantar com a mente. Há tempo para todas as coisas. Mas às vezes a gente só quer julgar e medir as pessoas, os lugares, conforme aquilo que você está vendo diante dos seus olhos agora, no presente momento. Por isso que é bom a gente respeitar a história das igrejas. Glória a Deus. Eu queria deixar um registro histórico, não tem nada a ver com a pregação aqui, mas eu vou abrir um parênteses aqui, não tem nada a ver com a pregação, mas sobre, já que eu falei tanto de igrejas, o bom de você ser missionário, e você se relacionar com outras denominações também, não ficar engessado só na tua igreja, na tua placa, naquilo que tu acredita. Como eu sou missionário, eu tenho muitos amigos de várias denominações, e sendo uma delas os batistas. E um pastor missionário batista me falou essa semana um dado histórico, que o primeiro negro a receber carta de euforia aqui no Brasil, foi aqui em Porto Alegre, e a carta dele foi comprada pela Igreja Batista. Eu louvo a Deus pelos batistas, né? Tem um batista ali, tá ali, tá faceiro ali, batista, aí é que tá. Coisas importantes às vezes sobre as igrejas, as essências da igreja, né? Da Batista, dado histórico, a relevância de uma igreja numa cidade, num estado. Então é lindo isto. Mas tem muita gente que diz, os batistas, né? Tem os batistas renovados, e aí tem os batistas mais tradicional, né? Tem uns que são mais conservador. Aí tem gente que fanatiza, os batistas são assim, os assembleianos são assado.
Olha a história da Assembleia de Deus, dentro do Brasil. Olha a história da Batista e outras presbiteriana, wesleyana, todas as igrejas. Olha a história, tanta coisa boa que trouxeram para o país. Então, eu não vim aqui para debater, olha, misericórdia da minha vida. Eu não vim aqui para dizer para ti qual a igreja que é certa e a igreja que é errada. Não, eu vim aqui dizer que Deus deu dons e dividiu dons e separou. E sabe por que não tem uma igreja que é completa, perfeita, plena? Sabe por que não tem? Que tem todos os ministérios, todos os departamentos em alta, top. Deus, isso eu creio, por fé. Deus não quer fazer monopólio com ninguém. O pastor Luiz Hermínio fala muito isso. Deus não quer fazer monopólio com nenhuma igreja, nenhuma denominação. Primeiro isso. Para você que não entende o que é o tal do monopólio, o que é? Deus não quer deixar a glória para uma pessoa. Agora, crentes, cristãos, desperta. Nós, seres humanos, muitas vezes queremos o mito. Qual mito? Aquele cara que ele foi mais longe, que ele é espiritual, que ele vai falar algo que eu nunca ouvi, o cara que vai me ensinar. O mito, que não é mito, é Jesus Cristo. Deus não quer levantar uma denominação, Deus não quer levantar um pastor, Deus tem levantado uma igreja espalhada. Há pessoas que dizem assim: eu não entendo porque essa divisão de placa de denominação. Sabe onde é que começou isso? Lá naqueles 500, os primeiros lá, que receberam e viram a manifestação da glória de Deus. Lá começou as denominações, porque cada um voltou para as suas regiões, falando e testificando daquilo que tinha acontecido. Lá aconteceu as várias denominações. Então por isso, tudo que você fizer, faça por fé. Todos nós, os líderes, vai começar por nós. Todos nós um dia vamos ter que prestar conta diante do tribunal de Cristo. Nós vamos ter que prestar conta. O que tu fez com a igreja que eu te dei? O que tu fez com as ovelhas que eu te dei? E o que tu esperou dessa igreja? Um dia todos nós vamos ter que prestar conta disso. Mas eu queria dizer para você: busque os dons, busque o Espírito Santo. Olha, são 22 anos de ministério. Tu acha que eu me lembro de tudo que eu já passei? Não me lembro. Mas aí que está, quando eu estou às vezes em determinado lugar, determinada circunstância, o Espírito Santo traz coisas que eu já tinha até deletado no meu raciocínio, na minha mente. Outra coisa, o Espírito Santo, é Ele que traz convicção de pecado. É Ele que convence o homem do pecado. O orar em línguas é para edificação pessoal. Eu lamento se você nunca conseguiu desenvolver esse dom. Mas para quem já desenvolveu esse dom, neurocientistas cristãos já comprovaram que quando a pessoa fala em línguas, aumenta a imunidade do seu corpo, libera endorfina, libera tantas reações que produzem saúde na pessoa. Sobre espiritualidade, sobre dons, sobre oração. A oração é tão bom que todas as religiões, quase que todas as religiões da face da terra oram. Jejum é algo tão bom que quase que todas as religiões da face da terra têm o costume de jejuar. Ser santificado, se separar, é algo tão bom que várias religiões tentam da sua forma se separar em forma de santificação. Agora, como cristão, eu vou defender a minha bandeira. Todas as religiões podem provocar coisas boas, sensações boas para as pessoas, sim, porque senão elas não teriam ficado tantos anos lá nas suas religiões. Mas aqui agora, eu não vou negar minha fé aqui. O único caminho que leva à salvação e a Deus é Jesus Cristo.
aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Você pode desfrutar dos benefícios das igrejas evangélicas, católicas e todas as religiões. Desfruta da tua religião e da tua crença, mas não tem como mudar isso. A única religião que pode te levar a Deus e ao céu é Cristo centro de tudo. Cristo centro de tudo. Por isso, seja conforme a medida da sua fé. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa o Senhor te conduzir. A Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. Então você busque, procure, que Deus possa estar te abençoando. Eu não consegui falar tudo, tive esse problema técnico aqui, né? Mas a gente vai estar toda quarta-feira aqui. Deus sabe todas as coisas. Então assim, nesta hora, quero convidar você a buscar a Jesus Cristo. Você não vai orar para o Espírito Santo, você vai orar a Jesus Cristo. Mas quem vai levar você e conduzir você até Jesus Cristo é o Espírito Santo. É Ele que está por detrás de tudo isso. Aleluia, amém? Não perca, próxima quarta-feira, vou falar mais sobre línguas, sobre o canal, né? O canal das línguas, a prática de orar em línguas. Não perca a próxima quarta-feira. Eu quero ficar por aqui. Tive várias dificuldades aqui, mas abri meu coração com você. Abri meu coração com você para te ajudar, para te orientar, como pastor missionário de uma igreja universal, igreja evangélica missionária universal, uma igreja que está preparando aqui pastores e missionários para todo mundo. Não estão preparando pastores só para o Rio Grande do Sul, para todo mundo. Então, que você receba essa palavra, né? Eu vou estar voltando aqui pro teclado, vamos estar fazendo mais uma canção aqui. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o
Tu peça a Deus agora, Espírito Santo, controla o agir, o falar. Espírito Santo, pastoreia a tua igreja. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem. Oh Senhor, começa a falar aos corações agora. Oh, começa a renovar agora a fé. Que essa pessoa agora possa voltar ao primeiro amor aí, aleluia. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que tanto me amou, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Espírito, Espírito. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer a sua glória sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu te agradeço, Senhor, nessa noite, porque em relação ao que falavam no final de março, que nós teríamos um abril muito desafiador e muito difícil, eu quero te agradecer, Senhor, porque aqui na nossa região, Senhor, o Senhor tem guardado. Obrigado, tem guardado o nosso estado, Senhor Deus, e não houve a proliferação como todos esperavam. Muito obrigado, Senhor, por ter guardado a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque nós vemos hoje as pessoas conseguindo ainda repor os seus alimentos nas suas casas. O Senhor movendo corações, movendo a cidadania. Eu quero te agradecer, Senhor, a todos que até hoje o Senhor tem dado o pão de cada dia. A palavra de Deus nos ensina na oração modelo: agradeça pelo pão de hoje, amanhã Deus proverá. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até aqui agora. Que Deus abençoe, amém, aleluia. Estamos encerrando na paz e até a próxima live, se Deus quiser, amém.